Túlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 28 de novembro de 2011, segunda-feira. O verbete é de número 2129. Tem 4 páginas, 50 elogias e 11 máximos. O tema é Código Pessoal Vigente. A especialidade é a autoconscienciometrologia. Quem redigiu o verbete é o professor Albert, que está aqui muito bem assessorado, esperando aí todas as questões de vocês. Definição: o Código Pessoal Vigente é o CPV, é o conjunto de cláusulas, princípios, regras, leis, normas, parâmetros e regulamentos, sadios ou patológicos, atuantes de modo espontâneo e natural nas automanifestações pensênicas da consciência, mulher ou homem, seja consciente ou inconsciente, anteriormente à elaboração lúcida e sistemática do Código Pessoal de Cosmoético CPC. A engenharia reversa de si mesmo, os fatos orientando as autopesquisas, o CPV seguido e não identificado, o CPC criado e não seguido, a autenticidade intrínseca da automanifestação, o aprimoramento cosmoético do Código Pessoal Vigente, o gráfico de 360 graus plotando as 100 qualidades do conscienciograma, a reconstituição dos fatos através da análise dos dados da caixa preta, o cientista mapeando integralmente o próprio código genético e descobrindo muito pouco sobre si mesmo, as autorretrocognições confirmando e enriquecendo as autopesquisas. Na remissiologia destacamos dos 15 itens: binômio autoconscienciometria, autopesquisologia, código, Codex Subtilíssimos Pessoal, código consagrado e código pessoal de cosmoética. Frase enfática: a identificação, estudo aprofundado e reciclagem do Código Pessoal Vigente são prioridades para a consciência lúcida, intermissivista, interessada no autoburilamento cosmoético da etologia. Você está consciente quando ao Código Pessoal Vigente? Já identificou as principais cláusulas a serem recicladas? Você possui Código Pessoal de Cosmoética? Agora, a mega análise, nós destacamos aqui 15 itens. Autoconscienciometrologia, princípios, vigência, valores, etologia, temperamento, autopesquisologia, autocriticologia, autodiscernimentologia, cosmoeticologia, para-direito, para-dever, autoconsciencialidade, etograma e paraconscienciometria. Agora, questionamento. Técnicas que trabalham a energia das formas, da radiestésica e o Feng Shui, posicionamento de objetos, pêndulos, visando construções, melhora energética de ambientes e da saúde, entre outros, tem validade? Não, isso aí tem muita influência, mais é de autossugestão. Muita coisa não tem, não. Agora, os objetos realmente têm uma orientação energética, cada um deles. Então, por exemplo, às vezes o Feng Shui, se não tem excesso, pode ajudar as pessoas para melhorar o holopensene da vida. Há exagero nessas técnicas, ou seja, pode ser que tenha validade, mas há necessidade de uma garimpagem, retirando-se delas os exageros. Nesse caso, como identificá-lo? A primeira coisa é o seguinte: dê valor para seu estado vibracional e olhe as inspirações que você tem do seu amparador. Isso é mais importante do que todas essas muletarias que o povo arranja. Esqueça as muletas e use a sua vontade, sua determinação, sua intenção cosmoética. Fiz reciclagem do ECP1 nesse final de semana e tive a percepção de talvez existir uma Comunex sobre o campus IPC de Saquarema. Essa percepção foi antecedida de absorção de energia com exteriorização
aparentemente patrocinada por Amparador e seguida de banhos energéticos. Poderia confirmar essa informação? Tive ainda uma pequena projeção com a Consciex que me mostrava o local e dizia ser o oxitório. Há algum conhecimento desse termo? Não conheço nada a respeito disso, tá certo? Gostaria de saber qual a diferença entre a esterilização das energias com as mãos, feita pela Conscienciologia, do que da feita pelo Reiki. Na Conscienciologia, o passe magnético seria o similar ao Reiki. O Reiki realmente cumpre o que se propõe a fazer, se não cumpre, porque ele é falho. Não, qualquer técnica que a pessoa usar funciona, desde que ela tenha boa intenção e energia para exteriorizar. Aí é que é o X. Agora, o EV é a melhor coisa que tem, mais prático. E o arco voltaico, crânio chacral também é mais prático. Não precisa de encostar na pessoa. Não precisa de prece, não precisa de vela, não precisa de nada de muleta. Fui apresentada por uma amiga, um homem de 49 anos, tenho 36. Começamos a sair e uma semana depois, a ex-namorada dele aparece fazendo cenas indo na casa dele, envolvendo o filho dela e dizendo que está passando mal. Chamado por ela e pela família dela, esse homem a levou ao hospital e, embora tenha continuado saindo comigo no final de semana todo, se mostrou fragilizado, dizendo ter pena dela e da vida que levou. Me posicionei dizendo que isso era brecha, que devia ficar atento à manipulação. Me deu razão, mas disse que eu falo de forma muito dura, como se as pessoas não tivessem suas dificuldades. O que a sua experiência mostra com relação a isso? Devo ser mais compreensiva com essa fragilização ou devo realmente sair fora de um tipo com esse perfil? Olha, aí a gente tem que falar aquilo que eu às vezes já falei muitas vezes e ainda vou ter que falar com muita gente. Aí depende do nível da maternagem da mulher. Se ela quer ter um companheiro que vai ser o primogênito, tudo bem. Acaba de criar o homem. Às vezes é preciso. Tem muita mulher que às vezes sai bem, mas precisa ter uma maternagem muito aguda, muito forte. Sou universitário e estudante de Conscienciologia há cerca de 1 ano e trabalhando com a técnica da inversão instintiva desde os 17. Domino parcialmente o trabalho com energias, ainda não sou projetor lúcido consciente, apesar de já ter projetado com alguma lucidez. Porém, ainda encontro 2 principais empecilhos no meu progresso evolutivo: os jogos eletrônicos e distrações tecnológicas em geral e a sexualidade não sadia, pois ainda não tem duplista. Gostaria de alguma sugestão sobre como proceder, já que não tem como me livrar da tecnologia e nem tem ainda opção viável para a parceira. Escuta, você está com 21 anos, já está começando a ter maturidade. Olha bem o que você vai fazer, deixa de ser promíscuo e procura viver com a tecnologia e a cibernética, a computação, do jeito que muita gente vive em paz. Eu mesmo uso isso tudo e estou em paz, eu não faço excesso, não fico doido. Agora, jogos, acaba com isso. Jogo é coisa de boboca. Supera essas coisas, hein? Pois é, só violência, só matar. O jogo é só dar tiro para matar os outros. Quer dizer, não, são os loucos. Tudo é um processo baratrosférico. Agora é o jeito de vender, né? De vida às pessoas que querem violência. Ontem soube que o MMA, Mixed Martial Arts, é tão popular quanto o futebol, significando que as lutas do MMA veiculadas pela televisão, isso aqui é outra pessoa que está falando, em alguns casos até mais vista do que as partidas de futebol. Como fica a questão da reorganização extrafísica nesse caso? Está ocorrendo alguma evolução temporária? Não, é lógico que tem que haver. Nós já falamos que até 2075 o negócio não vai fechar. Às vezes a gente pode reduzir isso para 65, 2065. Agora, o que é que se passa? Até lá é muita Consréu que está aparecendo. As Consréus vão usar muito tóxico, muito jogo, muita besteira daquilo que tem aí em matéria de risco-mania, excessos. Isso é inevitável. Essas 3 coisas nós podemos esperar que vão acontecer cada vez mais. Olha como é que está ficando as Cracolândia por tudo quanto é lado. Até o Rio já tem Cracolândia. Então, isso faz parte das Consréus. O que vai fazer?
Ainda algumas dezenas de anos nós vamos ter esse povo chegando aqui, e é gente que às vezes faz 800 anos que estão esperando para ter uma vida humana. Então, é uma loucura. Agora, ó, para você, Alberto Betógrafo, lendo a Fatologia, página 33, 3 itens me chamaram a atenção, primeira e segunda linha. E gostaria que explicasse como otimizar a autoauscultação, quais métodos utilizar, bem como a engenharia reversa de si mesmo e qual é o temperamento pró-Alzheimer. Bom, boa tarde. Começando com a autoauscultação, é a pessoa dedicar, apontar, né, o ponteiro consciencial para ela mesma, né? E aí tem várias técnicas. É o mesmo raciocínio quando a pessoa está tentando pesquisar uma coisa fora, só que você tem que ter aquele movimento de introspecção. Então vale esse processo de relaxamento. Quanto mais você conseguir relaxar e fazer essa sincronia com você mesmo, mais vai ser preciso aquele seu autodiagnóstico ali, dentro da auscultação aqui. Agora, a engenharia de reversa está bem na sequência também, engenharia reversa de si mesmo. Eu peguei esse termo da engenharia fora, né, que é quando você vai criar um objeto, por exemplo, um relógio desse aqui, você começa do nada ali, né, o cara faz um projeto e vai montando as peças até chegar na peça, no objeto final. A engenharia reversa, a pessoa não tem aquele caminho até chegar no objeto final. Ele pega o objeto ali que ele não conhecia e começa a fazer o caminho reverso. Então ele tem que começar a deduzir como é que funciona o processo. Então, a ciência, toda a ciência faz isso. A ciência convencional, por exemplo, a natureza já está pronta. Ninguém sabe como é que ela foi, né, organizada e colocada as peças juntas. O cientista faz a engenharia reversa da natureza. A gente, na conscienciologia, a gente faz a engenharia reversa de nós mesmos, para saber como é que a gente funciona. Agora, o último aí que você perguntou, já perguntou 3 pontos fortes, né? O temperamento pró-Alzheimer. Esse item, eu compactei um monte de informação aqui, então vou explicar ele com calma. A doença de Alzheimer é um processo bem complexo, é difícil de diagnosticar, difícil de tratar, tem um monte de coisa. Parece uma expressão simples, eu gastei 8 anos para chegar nesse final aqui, ó, o temperamento pró-Alzheimer. Em termos gerais, o que eu quero dizer é que o jeito que a pessoa penseniza, ela pode estragar o cérebro. Em linhas gerais é isso. Então, aí é um processo bem sério. O jeito que ela pensa pode danificar o objeto, assim como qualquer coisa. Se a gente usa mal algum objeto, a gente pode danificar ele. A ideia geral está aí nesse pró-Alzheimer. Eu demorei 8 anos pelo seguinte: começou em 2002, eu passei por uma situação que foi a minha avó dessomou com Alzheimer. Aí a minha mãe me chamou lá para visitá-la, foi 30 dias antes dela dessomar. E ali eu levei 2 impactos. Primeiro, que eu cheguei lá, minha avó nem me reconheceu. E a gente tinha uma ligação afetiva muito boa, ela gostava muito de mim. Eu cheguei lá e já nem me reconheceu. O segundo impacto que eu tive foi: minha genética está nesse negócio aí. Aí eu comecei a preocupar com a situação. Aí dali em diante eu pesquisei bastante esse processo de cérebro, do Alzheimer e tudo mais. Aí você pode procurar que tem várias causas, tem vários fatores que interferem. Tem a genética, a alimentação, exercício físico, um monte de coisa. Pode fazer bem e fazer mal para o cérebro. Mas ninguém fala muito dessa questão que eu chamei do temperamento pró-Alzheimer. Aí eu estou pegando a variável consciencial. E eu dou um peso bem forte para ela. O temperamento tem um peso aí nesse processo para a pessoa chegar no Alzheimer ou escapar. E logo em seguida tem o temperamento aí que eu conheço do pró-despertibilidade, que seria o contrário desse do Alzheimer. Albert, justamente que Osvaldo aqui acima não é. Justamente eu ia te perguntar a respeito desses 2 temperamentos. Gostaria, como eu sei que você pesquisou esses temas, se você, em tal caso, poderia fazer um confronto desses 2 temperamentos. Eu coloquei um positivo e um negativo justamente por causa disso, até para mim mesmo, depois da hora que eu ver esse verbete, né? Então o pró-Alzheimer está indo para a esquerda e aqui o desperto está indo para a direita, eles são opostos para mim. Isso não garante, como o Alzheimer é uma doença muito complexa, não garante que o cara chegou lá na desperticidade, que ele não pode pegar, porque é um processo de dano material, vamos dizer assim, né? É o equipamento que estraga.
Mas em termos de comportamento, eles são opostos, para mim, antagônicos. Então, é aquela ideia que eu falei, o pró-Alzheimer é aquele cara que o jeito que ele pensa, o jeito que ele raciocina, o jeito que ele manifesta, danifica o próprio cérebro. É como se você pegasse um carro, um veículo qualquer, e o jeito que você dirige ele pode estragar, pode forçar o motor, alguma coisa assim. Então, a força da consciência em cima da matéria. Nesse caso aí, do lado do Alzheimer, negativo. Na desperticidade, aí é só especulação minha, né? O que eu observo fora. Então, eu penso que aí o cara está funcionando bem, sincronicamente, bem com o cérebro dele, para ele ir no caminho da desperticidade. Eu gostaria de te perguntar quais são os comportamentos ou as atividades que você recomendaria justamente para ir detrás de aquele temperamento pró-desperticidade. Pró-desperticidade? Isso. Ele acabar com esses pró-Alzheimer já é um primeiro passo, né? Eu já pus ali a pista, eu estou dando o caminho até para mim mesmo. Tem a enciclopédia. Tem a enciclopédia. Ontem teve o verbete da cerebrologia também, né? Do negócio do dicionário. Mas todas essas técnicas que a pessoa manifestar bem, tem aquela sensação íntima, prazerosa, tem um monte de coisa que leva a pessoa para esse processo de autodestruição do cérebro. Tudo que é contrário a isso, que é positivo, aí vai para o caminho da desperticidade. Aqui, mais sobre isso, devemos ser cercados por uma enxurrada diária de informações. São 325 milhões de sites na internet. Para assistir todos os vídeos publicados por dia na rede, uma pessoa levaria 6 anos. Teríamos de ler 12 mil livros por dia para dar conta de toda a informação que é publicada. As pessoas recebem por dia 7 exabytes de informação. Como lidar sadiamente com esse excesso de informação que hoje temos? Como ter discernimento na escolha do que ler? Isso aí é um processo interessante, que a internet, se a pessoa vai na onda da internet, se ela vira escrava disso, ela vai por esse caminho aqui do Alzheimer. Agora, o que eu vejo, o que eu fiz para mim mesmo, a internet é uma explosão de superficialidade, é o Big Bang da superficialidade. Então não vale a pena, se você for compactar aquilo ali, você vai espremer e vai achar pouca coisa que presta. O que eu faço é tentar dar um foco, um objetivo, não deixar ser escravo dessa informação. O povo fica criando aí 6 horas de vídeo, 6 anos, né, de vídeo por dia, e daí eu não quero assistir esse não, tem um monte de besteira. Não vale a pena, né? É melhor filtrar. Me inclua fora dessa. E aí procurar, não sai do seu tema de pesquisa, seus objetivos, vai no foco. Aí você vai naquele caminho ali. Só porque tem muito, não precisa da gente ficar absorvendo de todo lado, né? Isso aí vai para o processo da dispersividade. Gente, o doutor ali, Kenneth, que é aquele nosso amigo que está ali, trouxe aqui um livro e deu para a holoteca sobre a biorressonância, de acordo com Paul Schmidt. É o Dietmar Heims que escreveu isso aqui. Tem a introdução, as aplicações, tudo aqui. É um livro de 2004, seríssimo, um livro técnico. Tem tudo aqui com explicações, tudo sobre biorressonância. Eu já peguei o livro aqui que eu quero mostrar ele para o Pedro, devido às coisas da turma que trabalha com a radiologia e os processos de medicina, para ver isso aqui, que é muito importante. Uma preciosidade esse livro, viu? Estive olhando aqui, impressionante. E é da holoteca, foi o Kenji que deu. Vamos dar umas palmadas para ele. Obrigado aí pela sua visita e tudo isso, tá certo? Você muito entende obrigado. Português, gente, falando, né? Você entende? Alguma coisa, né? Entende? Então tá. Muito obrigado. Voy a falar en español, creo que de portugués comprenden bastante en español, ¿verdad? Entonces, yo soy médico y practico medicina energética, también practico hipnoterapia clínica, y pues me interesan mucho los temas que ustedes estudian acá. Estaba platicando con Philippe de el campo vibracional y las terapias que ustedes aprenden acá. Creo que tiene bastante que ver con lo que estudié en Inglaterra el año pasado y en Alemania, el tema del libro que he traído para regalar a ustedes.
la bioresonancia, en términos sencillos, es la ciencia de regular a un ser vivo a través de frecuencias electromagnéticas. Entonces, para darles un ejemplo sencillo de la naturaleza, es como cuando los rayos del sol tocan nuestra piel, viene una información precisa en forma del rayo ultravioleta. El rayo toca nuestra piel, produce pigmentos, produce vitamina D y muchos otros cambios biológicos que no ocurrirían con otro tipo de luz o con otra fuente de calor, solamente con el rayo ultravioleta. Entonces, lo que los científicos alemanes, rusos, ingleses han encontrado es la frecuencia precisa para hacer cambios en las células, en los tejidos, en los órganos, y se conoce el código electromagnético de todas las bacterias, hongos, virus, parásitos. En mi práctica clínica, lo que yo hago es, viene el paciente y a través de un método de radiestesia, yo puedo analizar si la persona tiene o no tiene un desequilibrio primeramente en los chakras energéticos. Yo puedo medir con radiestesia si el chakra está haciendo su movimiento como debe. Puedo ver si los meridianos de acupuntura están bloqueados o no están bloqueados. Puedo ver si hay deficiencias de minerales, vitaminas. Incluso aquí he escuchado a través del internet que hablan de las influencias del electromagnetismo sobre, los telefonía celular, el electrosmog que nos contamina. Con esa tecnología también uno puede ver, porque todos tenemos una sensibilidad diferente. Entonces usted puede saber si una persona tiene electrosmog o no y puede corregir. Y el tema de las geopatías es muy importante. Yo estuve en Cuba en marzo y en Cuba están trabajando mucho el tema de las geopatías, que son las enfermedades producidas por la energía que emana debajo de la tierra. Entonces ahora, esto se estudió en Francia por Lakovsky, un ruso desde 1800. Él hizo un mapa en París, a través de toda la ciudad de París, y trazó las líneas geopáticas, se llaman líneas de Harman, líneas de Curry, líneas de Benker, y a través de ese aparato uno puede ver dónde pasan esas líneas, y si usted está durmiendo sobre una línea geopática, entonces, y hay un cruce de líneas, ahí usted puede padecer de cáncer, ¿verdad? Eso causa una reducción de su energía, bloquea los procesos naturales de regeneración del cuerpo, y es necesario dos cosas: una, que duerme en un lugar diferente, y segundo, hay tecnología que regula este bloqueo electromagnético que ya fue producido en el cuerpo de esta persona. Entonces buscamos a través de esta tecnología buscar el equilibrio en la persona, eliminando interferencias y dándole energía para desbloquear y estimular el cuerpo en su capacidad de sanarse, porque yo practico la nueva medicina, ¿verdad?, que hablan los alemanes en Europa, que no buscamos suprimir o ayudar a la salud mediante fuerza, sino internamente buscar los mecanismos de autosanación, porque todos tenemos ese médico interno. Entonces, si bien uno puede hacerlo, así como ustedes aprenden acá con ¿cómo se llama? El EVE, así como ustedes aprenden con el estado vibracional, tienen la fortuna de estar saludables para poder aprender esto, desde arriba hacia abajo, elevar el nivel de conciencia. Muchas personas no tienen la fortuna de tener acceso a esta información, porque naturalmente podemos hacerlo. Existe tecnología con la cual yo, como médico, un enfermo puede venir a mí y yo puedo ayudarle a él sin que él sepa estas técnicas internas, ¿verdad? Es algo que yo quería compartir con ustedes, y si alguien tiene alguna pregunta, tal vez sería oportunidad para... Sí, yo quería hacerte una pregunta en ese caso. Sí. Vos hablaste del proceso que nosotros llamamos de autocura, autosanación, sí, ¿correcto? ¿Cuál sería en ese caso el proceso de autosanación que ustedes propagan, que ustedes transmiten, distribuyen? Sí, pues esto lo habló Hipócrates desde la Grecia antigua, lo que él llamó vis medicatrix nature, y tenemos un cuerpo físico, también tenemos un cuerpo energético a diferentes niveles, ¿verdad?, de frecuencias, porque todo es energía. Y esta energía vibracional, de hecho esto se llama medicina vibracional,
establece que la materia física está vibrando, la mente está vibrando, la espiritualidad es una vibración más alta. Entonces se sabe que si uno está en ese proceso de salud, de enfermedad, está más hacia la salud, uno está vibrando en una frecuencia, pero si está más enfermo, está vibrando en una frecuencia más baja, más burda. Si uno está espiritualmente evolucionando, está vibrando en una frecuencia más alta. Y así es más o menos, no sé si respondo su pregunta. Sí, correcto. Nosotros estudiamos todos esos procesos energéticos también de la misma manera. El estado vibracional busca justamente ese equilibrio homeostático, es decir, de la sumatoria de los cuerpos. Sí, me parece bien interesante estar con ustedes aquí ahora, porque es como que se reúnen las condiciones como para compartir con personas que entienden este idioma. Perfecto. De la misma manera, sos bienvenido y que espero que lo pases lo mejor posible entre nosotros. Gracias. Creo que viven en un área del planeta realmente muy rica, energéticamente hablando. Yo cuando venía con Alejandra, mi novia, estamos muy contentos de venir acá porque creemos que esta tierra es como un chakra energético. Esta confluencia de los países tan rica en agua, que es la vida, ¿verdad? Algo aquí naturalmente tiene que estar pasando, ¿verdad? Y que nosotros que estamos en ese proceso evolutivo también creímos súper importante de venir acá, y se reunieron las condiciones que Teresa, que es parte del grupo de ustedes, hija de uno de mis colegas que conocí en Cuba como hipnoterapeuta, me invitó a venir, y es algo que para mí es una gran fortuna. Gracias. Obrigado. Gente, eu entrego vocês então o Albert. O Albert, Por favor. posso te fazer mais uma pergunta, por favor? Pode. Aqui na página 35, na sindromologia, você poderia ampliar um pouquinho o conceito de a síndrome da mão alheia? Sim. A síndrome da mão alheia, essa é uma síndrome oficial mesmo, ela está documentada. Em inglês eles chamam ela de alien hand, aí eles traduziram para síndrome da mão alheia, não alienígena. Mas é o processo de a pessoa passa por uma cirurgia no tratamento de epilepsia, e eles tiram um pedaço do cérebro ali que emenda um hemisfério com o outro. E essa doença é muito estranha, porque a pessoa age diferente, um lado do corpo age diferente do outro. Por exemplo, ela vai tentar pegar uma coisa com a mão direita, a mão esquerda pode contrariar ela e ir lá segurar ou puxar o objeto, como se fossem duas pessoas dentro de uma só, entende? E é muito estranho, a gente já viu alguns documentários, é muito estranho isso. Às vezes uma mão agride a própria pessoa e a mão direita tenta segurar, é como se fosse uma luta interna. Eu coloquei isso porque mostra, é um processo bem drástico, né? Mas mostra o processo da coerência da pessoa. Esse aí fica um processo bem explícito, é como se fosse duas consciências, uma querendo uma coisa e a outra querendo outra, dá um conflito. Fica bem explícito, mas a gente tem coisas mais sutis que são parecidas com isso. Se você não mantém a coerência, você gasta energia para dois lados e fica aquele conflito. Mas você pode ver alguns vídeos aí na internet dessa síndrome da mão alheia. Chama bem a atenção, é impactante o negócio. Tem uma da senhora que a própria mão dela fica agredindo o rosto dela. É estranho para dar. Qual era a escala evolutiva de Chico Xavier? Era um projetor lúcido praticante? Vocês faziam projeções conjuntas? Não faziam. O Chico Xavier tinha duas coisas positivíssimas: a dedicação dele para estar com a tarefa da consolação e a capacidade dele de receber a psicografia. Isso eram os pontos mais fortes dele. Agora, para você, em Trinomiologia, página 34, primeira linha, poderia aprofundar o trinômio cerebelo, cérebro e neocórtex? Esse é o trinômio aí da nossa cabeça, vamos dizer assim, né? E ele está numa ordem indo mais ou menos crescendo: o cerebelo, da parte da psicomotricidade, o cérebro e o neocórtex.
esse encadeamento, a gente possui os três e você pode usar mais um ou mais o outro, né? Pode predominar. O mais nobre aí, vamos dizer, é o neocórtex, que aí é só o ser humano que tem. Você consegue fazer articulações mentais mais avançadas usando o neocórtex, que aí tem um processo de abstração, tem um monte de coisa da linguagem, que é só o ser humano que tem. Agora os outros a gente ainda tem aí, tem que usar, mas o ideal é ir caminhando sempre para o neocórtex aí. Isso sempre pensando do ponto de vista físico, né? Aqui esse trinômio está bem ainda intrafísico, até o neocórtex. O cerebelo é a parte mais psicomotriz. O senhor comentou a respeito do Feng Shui, equilibrar a energia de um local, seja a casa ou um cômodo. Minha pergunta é: a aplicação da acupuntura ajuda a equilibrar a energia do corpo? Como essa técnica funciona no corpo? O senhor, como médico, já utilizou essa técnica? Escuta, a acupuntura é a medicina chinesa, isso funciona, tem um jeito lá, é só estudar e fazer direitinho. Tem que seguir direito as coisas todas. Mas que funciona, funciona, porque mexe com as energias. Isso é um fato. Outro, os deficientes visuais cegos podem se projetar conscientemente e enxergar o que se passa ao redor? Existe alguma diferença entre os de nascença ou não? Existe algum estudo sobre a dor na conscienciologia? Qual seria a finalidade da dor em relação à evolução? Primeira coisa, os cegos, tem gente que às vezes enxerga assim, mas eles começam a ver principalmente como se fossem sombras com o tempo. Agora, isso é muito raro você encontrar uma pessoa que tenha deficiência visual que faça projeção com muita lucidez. Estudo eu já encontrei, gente, mas é no milhão. É muito difícil para fazer a coisa direitinho. Porque quase sempre a cegueira que a pessoa entrou é porque tem algum processo carregado da paragenética. Então ele tem que superar aquele processo. Isso aí às vezes tem uma certa dificuldade, mas tem gente que consegue. E outra coisa, tem gente que consegue fazer, vamos dizer, sobrepujar a deficiência da visão com a exaltação e, vamos dizer assim, aumento dos outros sentidos. Com isso a pessoa tem uma percepção ou percussiência maior. Tudo isso acontece, eu já vi gente assim. Quanto à dor, o processo da dor faz parte do problema da fisiologia, né? É o problema da neurologia, faz parte do serviço para mostrar se existe ou não o processo nervoso. A dor mantém a nossa vida. Sem a dor a pessoa não viveria. É tanto que uma pessoa que deixa aí, tem até uma doença que a pessoa não sente dor, ela pode morrer facilmente. Porque pode ter aí um acidente, ela nem percebe. De modo que a dor é um bom alerta, faz parte do serviço, e isso é muito bom para a evolução. O que o senhor pode falar a respeito da técnica de acupuntura? Realmente funciona para equilibrar? Eu acabei de dizer aqui, isso parece que é outra pessoa que está perguntando. Não, acho que é o mesmo, só que tem que dar um nome maior, etc. A acupuntura vale a pena, estuda o processo e vai em frente, vamos ver o que dá. Albert, na página 34, na fatologia, a terceira linha de baixo para cima, depois continua na segunda, a reconstituição dos fatos através da análise dos dados da caixa preta, e depois essa em seguida também, o cientista mapeando. É porque esse verbete é bem um processo da autopesquisa, né? Então a gente faz autopesquisa, observando os fatos, fazendo as anotações e tudo mais. Como eu fui dessa área da aviação, eu fiz essa analogia aí, né? A reconstituição dos fatos. O pessoal leva muito a sério isso, porque você não pode se dar ao luxo de sofrer um acidente pelas mesmas causas, né? Um acidente aéreo mata lá 200 pessoas. Então o pessoal vai atrás mesmo para descobrir os mínimos detalhes dos fatos que desencadearam ali e levaram aquele acidente. Eu estou fazendo a analogia para a gente fazer isso com a gente mesmo. Então você está num processo aí, está pesquisando, está reciclando, comete algum erro, ou pega um fato qualquer da sua vida. Como aqui é a reconstituição da caixa preta, né? É você mapear, reconstituir esses fatos para você não cometer aquele mesmo erro. É um processo bem grave aqui, né, de acidente aéreo,
mas para a gente dar essa mesma seriedade, para não cometer aquele erro de novo. Todo acidente, ele é sempre uma sequência de vários pequenos erros. Não tem nenhum acidente que é um negócio instantâneo, assim, aconteceu um acidente do nada. Ela sempre tem uma sequência, às vezes é de anos antecipado, até vai acumulando uma omissão, um pequeno erro, uma coisinha. Quem chega lá na frente dá um processo maior, uma catástrofe. Com a gente, você pode fazer essas analogias aí também, da caixa preta. Né? E também essa caixa... das retrocognições também. Então. E essa caixa preta não é preta, né? Só de curiosidade, ela é laranja, mas o pessoal usa aí a caixa preta. O próximo item, ela é laranja para a gente achar mais fácil, né? O último que teve aqui é da França, o cara estava saindo do Rio de Janeiro, da Air France, né? E aí o pessoal investiu milhões ali para achar a tal da caixa preta. E aí já reconstituiu, já tem um monte de resposta. Não pode deixar acontecer de novo pelos mesmos motivos, né? Agora o próximo item é o cientista mapeando integralmente o próprio código genético e descobrindo muito pouco sobre si mesmo. Aqui eu estou cutucando o pessoal da ciência convencional, né? Esse cara aqui, um exemplo que eu sei é o Craig Venter. Ele foi aquele mesmo cara que fez aquela... Eles fizeram a notícia, foi um alarde danado que ele criou a vida, o homem conseguiu criar a vida, ele criou uma bactéria artificial e ele fez um mapeamento genético dele mesmo. Aí o repórter entrevistando, e aí, o que você descobriu sobre você mesmo? E ele respondeu desse jeito: muito pouco, eu descobri que eu tenho uma tendência para umas 2 ou 3 doenças e só que isso aqui vai milhões de dólares, né, para a pessoa mapear o próprio código genético. É interessante porque na ciência convencional eles ficam com esse foco na matéria. Se ele fizesse aqui alguns laboratórios, algum processo de autopesquisa, ele vai descobrir muito mais dele mesmo sem gastar tudo, não vai gastar nada. Exatamente. Quase. São milhões lá de higiene, aquele processo todo bem complicado. A última coisa é na página 35, a mitologia. O mito do código sem lacunas. É o mito do código sem lacunas, isso aí é culpa dos advogados, né? Tudo que você fizer de código, contrato, estatuto, eles sempre arrumam um jeito tem um jeito deles fazer várias interpretações. Eu pus isso aqui porque esse código pessoal vigente, ele tem muita relação com o código pessoal de cosmoética. Então eu fiquei andando um pouco na área assim quem fala muito de lei e código é a área do direito, né, obviamente, e a pessoal da ciência convencional com as leis da natureza. Eu fiquei pegando itens aí desses dois mundos aí diferentes. Esse é o mito do código sem lacunas, é isso aí. Sempre eles vão dar um jeito de falar, não, mas eu posso interpretar de uma outra maneira, que é o processo dos advogados. Quer dizer, sempre vai haver lacunas, alguma coisa mal parada aí. Se a pessoa tem a intenção de burlar o negócio, ela sempre vai dar um jeito. Então... Tá ok, obrigado e parabéns. Obrigado. Alberto, também gostaria de dar os parabéns pelo verbete, muito bom. E aqui na página 33, na fatologia, terceira linha de cima para baixo, eu gostaria que voltasse à questão do temperamento pró-desperticidade, relacionando com essa problemática da paragenética versus a espécie, a mesologia planetária e o zeitgeist, nesse processo de autossuperação do desenvolvimento da autoimunidade consciencial. O que é que você poderia desenvolver aqui para nós um pouco nesse sentido? Esse tema aqui chamou a atenção, né? Eu coloquei os dois juntos, justamente lembrando, eu estou fazendo o contraponto, o caminho negativo lá, o pró-Alzheimer, e o outro aqui, o caminho positivo. O pró-desperticidade, o que eu faço é observar o professor Valdo, é o que a gente pode fazer, né? Eu não posso falar por minha autoridade moral, vamos dizer assim. Mas o que me chama a atenção, que eu acho que é talvez o maior trafor, na minha opinião, é o processo da consistência interna, que a gente observando ele se manifestar, né? Ele fica aí de consim cobaia todo dia. O que me chama mais a atenção é esse processo da consistência interna, a coerência, que o processo do Alzheimer também ele é oposto a isso, a pessoa fica solta o processo. Eu fazendo as analogias com a aviação, no avião tem um giroscópio dentro dele, o processo não é o GPS não pode confiar, mas é uma esfera densa que fica girando dentro de um campo magnético. Aquilo é bem sensível, aí você sempre sabe onde a pessoa está. Aí no caso a aeronave, eu estou fazendo analogia com a gente mesmo, essa consistência interna. Então às vezes eu brinco que a pessoa está com o giroscópio meio desalinhado.
ela está indo para esse processo da dispersão. E esse caminho da dispersidade é essa consistência interna, a coerência, o foco, aquele processo. Eu pensei em várias coisas nesse sentido. Isso é bem interessante. E como é que você vê essa questão de nós intensificarmos a paragenética boa? Qual é a forma aí que você vê a questão pensênica? Como é que eu acho que vê essa por aí, da questão pensênica. Eu acho que assim, é tentar entrar naquele que eles chamam de fluxo do cosmos, né? Esse contrário aqui do Alzheimer, a pessoa está indo contra as regras. Ela, como se estivesse querendo sair, em vez de sair pela porta, ela fica tentando sair pela parede. Isso em termos abstratos, né? O pensamento dela fica forçando a barra. Então, você tem que fazer o contrário disso, tentar ficar sincrônico, esse processo da eutimia, aquele processo todo mais saudável, ele dá essa ressonância melhor de você ficar manifestando mais positivamente. Eu acredito que está mais por aí, porque a natureza ela foi bem bolada, né? Então, se você se manifestar bem, quer dizer que você vai usar melhor o cérebro. A gente fica usando mal o cérebro, usando pouco e usando mal. Eu tenho a impressão que você vai no caminho evolutivo, você vai aprimorando, vai usando bem o cérebro. Em vez de ficar forçando a barra com determinadas coisas, você começa a ficar mais sincrônico. É o uso mais adequado. Naquele verbete de ontem, até a última frase, eu acho que 2 pessoas perguntaram que o bom cérebro é aquele que domina o processo do paracérebro, né? Você fazendo essa fluência aqui dentro do cérebro, você vai manifestar mais com o paracérebro. Isso talvez fosse a questão da consciência pensar enquanto consciência. Seria isso? É por aí. Aí tem várias técnicas, essa técnica de relaxamento. O parapsiquismo acontece por aí, né? Não tem outro jeito. Porque tem que vir do paracérebro. Então você tem que estar mais ou menos sincronizado com o negócio, sintonizado. E aí, se você está forçando a barra aí no jeito de manifestar, o negócio não conjumina. Tem a ver com lucidez também, né? Lucidez. Tem a ver. Obrigado. Albert, Rosa aqui, Ramalho. Na página 33, terceira linha da fatologia, de cima para baixo, gostaria que você comentasse um pouco da importância, né, da funcionalidade desses esquemas mentais e as distorções cognitivas para a nossa evolução, para o nosso desenvolvimento evolutivo. Aqui, muita coisa desse verbete, praticamente assim, 90%, eu tirei da minha experiência na conscienciometria. E a gente vê, eu comecei lá há uns 2 anos atrás pela Conscious, né, fazendo todo lá o programa que existe lá. E lá, passando pelo processo, você tem que, em determinada etapa, você preenche conscienciograma, passa por vários com 5 e por aí vai. Então, esses 2 itens aí, esquema mentais, distorções cognitivas, fica claro em vários momentos nessa sequência de autopesquisa. E a gente tem que, porque o jeito que a gente manifesta hoje é resultado de um monte de coisa, de paragenética, de mesologia, é um monte de variáveis que tem aí. Mas não interessa, a gente tem que pegar a partir do jeito que está, já que está desse jeito, vamos entender como é que está e tentar mudar. Por isso que eu falo aqui que o código pessoal vigente, ele é o Oncotô, né? Lá na minha terra, na Minas, lá o pessoal fala Oncotô Proncovô. O código vigente é o Oncotô, o CPC é o Proncovô. Aqui, e esse de Oncotô Proncovô, você tem que passar por esses esquemas mentais e acabar com as distorções cognitivas. É uma coisa muito comum essas distorções cognitivas a respeito de si mesmo. É a autoimagem distorcida, né? A gente vê isso praticamente todo com o cobaia. Tanto para o lado positivo quanto negativo. A pessoa acha, às vezes, que ela é pior do que ela realmente é, ou às vezes ela acha que ela é melhor do que ela realmente é. Por isso que o Consciência Cobaia ajuda muito nisso aí. Porque quem está vendo de fora, ele tem um ângulo que ajuda muito a gente. É o privilégio da visão externa, vamos dizer assim. O ponto cego para a gente. E aí a gente tem que ir diluindo, acabando com essas distorções cognitivas. Eu queria que você comentasse um pouco ainda sobre o ectograma. Etograma. É a última linha, quinta linha de cima para baixo. Esse etograma é muito interessante. Durante essas pesquisas minhas, é o estudo do comportamento, né? Só que ele faz uma medida.
Eu até trouxe não sei se o André consegue colocar lá, eu coloquei ele na internet para a gente ver uma imagem lá, ele colocou lá, aquilo lá é um etograma daquele bichinho lá que chama suricato. Não sei se aqui é um bichinho lá da região da África, ele fica em pé com as patinhas assim, olhando, escaneando. Aí o que é o etograma? Você levanta o seu repertório comportamental. O exemplo do bicho é bem fácil, depois a gente aplica para a gente mesmo. O cientista, o pesquisador fica lá olhando o bichinho, ele no ambiente natural dele lá, né? E ele fica anotando, por exemplo, ele estabelece, eu vou olhar durante 1 minuto o que o bichinho está fazendo, depois os 2 próximos minutos eu fico anotando. E assim vai. Aí ele fica horas lá observando o bicho e vai anotando. E aí ele faz aquele gráfico que está lá. Tem umas caixinhas e tem a seta. Aquela caixinha maior lá, tem sítio que é sentado, né? A caixa é proporcional ao tanto que aquele comportamento se repete. Você vê que esse suricato fica a maior parte do tempo sentado. E a seta mostra quanto de um comportamento que ele passa para o outro. Ele passa de sentado para scan, é aquele fica mexendo o pescoço procurando alguma coisa. Ali a gente pode fazer isso com a gente mesmo. Você observa a sua autopensanidade e fala o que você está fazendo. Pelo que eu pude observar, eu pelo menos ganhei desse suricato. Eu estudei 3 etogramas. O repertório comportamental do ser humano é mais complexo. Eu procurei o da topeira, mas não achei. Então eu não posso garantir se eu vou ganhar dela. Mas é muito interessante a gente fazer isso com a gente mesmo, tanto para a autopensanidade, né, e o seu comportamento geral, os fatos e parafatos. E você faz essa ligação de como é que você fica pulando, você vai ver o seu caminho pensênico. Aí você entendendo, você consegue controlar melhor. Esse é o etograma. Aí o pessoal, pesquisador da biologia, eles não aceitam fazer do ser humano, mas a gente pode fazer, não existe lei que proíbe. Aí eu fiz o meu aqui, o etograma do ser humano, é o comportamental. Obrigada. Depois de praticar o EV por mais de 2 anos e ter percebido o amparo de alto nível, decidi iniciar a TENEPS no início de novembro. Desde então, pequenos fenômenos vêm ocorrendo devido à emissão de energia. Ocorre que eu estabeleci o quarto de dormir onde fico sozinho como local da prática. Tenho estudado tudo da Conscienciologia, em especial o manual da TENEPS. Embora não tenha lido nenhuma restrição, cogito se realmente o quarto é um lugar apropriado para a prática da TENEPS. Reconheço ainda ter medo, pois faz pouco tempo que saí da baratrosfera. O que o senhor me aconselha? Sigo em frente ou espero outra oportunidade em que possa ter um aposento exclusivo para a prática? Aproveito mais uma vez para agradecer ao senhor e a toda a equipe, física e extrafísica, por terem me retirado do buraco. Olha, você deve continuar do jeito que você está. Isso de praticar no quarto não quer dizer nada, não. Agora, olha se não tem algum bagulho energético no seu quarto e tira fora. Põe para outro lugar, limpa o ambiente e exterioriza energia no quarto para blindar energeticamente, que vai ficar melhor para você. O que o senhor teria a dizer sobre o taoísmo? Olha, é uma doutrina igual às outras mesmo que tem que deixar para lá, está tudo superado. Temos é que ver a realidade das coisas do ponto de vista multidimensional, direto, sem nenhuma crença. Um amigo meu, sem contato com a Conscienciologia, contou que após ele fazer trabalho voluntário no hospital, saía do mesmo modo que entrou, enquanto que sua amiga saía esgotada. Falei que é vantagem se abrir para essas percepções, mas ele não concordou. Como posso elucidar isso melhor para ele? Mostra os fatos, apresenta fatos. Contra fato ele não vai poder brigar. Mostra exemplos fácticos, quer dizer, de fato que acontece, para ver como é que fica. Poderia relacionar o código vigente, pessoal vigente, e a cosmoética? Aí cada pessoa, né, cada código pessoal vigente vai ter um grau de cosmoética. A diferença básica é essa, que eu chamo, por isso que eu criei esse verbete. Eu me deparei com essa realidade a hora que eu estava fazendo o meu CPC. Então pensei, bom, então se eu tenho que fazer um CPC para seguir algumas regras, eu já sigo algumas regras. Aí eu resolvi estudar quais seriam essas. Então o CPC ele serve para colocar cosmoética dentro do nosso código vigente.
Aí não dá para generalizar, cada um vai ter uma dosagem de cosmoética já no seu código vigente. Na definição eu falo sadios ou patológico, né? Os regulamentos ali que a gente já tem. Aí depende do passado da pessoa, o quanto ela já incorporou de cosmoética na própria consciência ali dela. Quanto à sinergismologia, o sinergismo, transposição, retrosináptica, consolidação neosináptica. Sinergismo, essa transposição eu dei esse nome ali, bem lembrado. A gente manifestando aqui a sinapse, tem um caminho ali do impulso nervoso que passa pelo cérebro. Então a gente tem as avenidas principais, que é por onde a gente manifesta mais, as sinapses que a gente mais usa. Então cria aquele fluxo por ali, igual um rio. Aí você lembra da transposição do Rio São Francisco, você tem aquela sinapse forte que você sempre passa por ali. Aí você descobre que aquela ali não, ela está te levando para o buraco. Então agora você tem que fazer uma transposição. Aí você tem que passar por outra sinapse. Esse sinergismo é isso. Você fazer a transposição, você vai começar a percorrer outro caminho sináptico. E ele tem sinergia justamente com essa consolidação. Esse novo caminho que você vai criar, ele tem que consolidar e aquele outro vai ficar mais abandonado. Isso é bem a base do processo cerebral de aprendizado, né? Você tem que ir mudando ali a rota dos impulsos nervosos ali da gente. Polinomiologia. O último item, polinômio, percepção, cognição, experimentação, convicção. Esse polinômio, a gente passa por esse processo todo aí dentro do processo autocognitivo, vamos dizer assim, não? Você tem primeiro que perceber, e todas essas etapas você pode acertar mais ou errar, aí depende do seu nível evolutivo, mas tem que ter a percepção, aquilo ali o que existe fora no mundo não quer dizer que existe dentro do nosso. Aí para você dominar aquilo, você tem que ter dentro das suas próprias sinapses, tem que dar um nome para aquilo, vai absorver esse conceito. Dentro da conscienciologia, esse terceiro passo aí, ele é indispensável, que é a experimentação. Só depois que você passa pelo teste, você mesmo, né, baseado naquele princípio da descrença, porque a gente pode falar um monte de coisa, mas se a pessoa não testar, ela não chega nesse quarto item aí, que é convicção, que o objetivo nosso não é convencer, é informar, né? E aí fecha percepção, cognição e experimentação. Os dois primeiros já é comum, até da ciência convencional, percepção e cognição. Os dois últimos é bem da conscienciologia, né? Experimentação e convicção. A convicção ela é derivada da sua própria experimentação. Albert, aqui em cima no ar, Oi? Na página 34, no finalzinho da fatologia, de baixo para cima, o final da terceira linha, a reconstituição dos fatos através dos dados da caixa preta. Fala dessa caixa preta, por favor. Eu falei que eu posso falar de novo. A caixa preta, eu estou fazendo bem a analogia lá com a aeronáutica, né? Todo avião tem a caixa preta, que é uma caixa laranja, que ela registra, né? A gente chama de caixa preta porque ela é fechada e protegida, mas ela é laranja para poder chamar atenção no caso de acidente, você enxergar ela mais fácil. E essa caixa registra todos os dados de voz, os aparelhos eletrônicos, de altitude, velocidade, direção, tudo que ele puder, ele registra ali. E para salvar, né, aqueles dados, é uma caixa bem protegida, para se caso ocorrer um acidente, todo mundo morrer, todo mundo dessomar, você extrai as informações dessa caixa preta. Aí você consegue fazer a reconstituição. Essa reconstituição ela é importante para não deixar acontecer de novo. Então, por ali você consegue deduzir se o piloto cometeu algum erro, se estava dentro de uma tempestade ou não. Eles cruzam várias informações, tenta reconstituir completamente. Igual o CSI lá. O CSI faz a mesma coisa só para um crime. A caixa preta ela faz esse mesmo serviço para a aeronave, né? Para a aeronáutica em geral. E eu estou colocando isso aí para fazer uma analogia com a gente. Com a caixa preta. Mas não precisa ter o acidente, né? Não precisa. Você pode autopesquisa, está fazendo análise o tempo todo. Não precisa o acidente. Não precisa o acidente, mas pode ser um erro. Se você cometer um erro,
Aí você trata como um acidente. Você ter um erro seu ou um hétero-erro, você observar e fazer análise, não é isso? Pode ser que também. você faz, analisa o outro, porque você deve ter algum traço daquele ali, não é isso? Pode ser também. Ah, legal. Muito obrigada e parabéns pelo verbete. Obrigado. Albert, a Rosa aqui novamente, Ramalho. Você até citou sobre o verbete de ontem do professor, né, que ele fala sobre o cérebro. Isso. Teve um item ali que ele fala sobre a questão anatômica do cérebro, que continua intacta até hoje a questão do cérebro enquanto anatomia, mas pouco usamos, e usamos mais em relação à memória. Quando você fala nas sinapses viciadas, né, que você colocou aí, fez analogia até com o Rio São Francisco, eu pensionizei aqui nessa questão. Quando nós fazemos neossinapse, fazemos um caminho contrário, né, ou até aproveitando o mesmo caminho de uma forma sadia, nós vamos ampliar então esse projeto de cérebro que ainda estamos para utilizar, não é isso? Exatamente. Podemos pensar dessa forma, né? Ele está subutilizado, né? Para mim, reciclagem e aprendizado são quase sinônimos. E aprendizado, do ponto de vista do cérebro, você tem que criar novas sinapses, não tem jeito. Porque senão não era aprendizado, você tem que ter um caminho novo. É claro que você vai aproveitar alguma coisa que você já tem, mas vai criar uma coisa nova. Então, na hora de a evolução, então, precisa do aprendizado, não tem jeito. E aí está o cérebro, que é um monte de coisa que a gente nem sabe o que tem para usar aí. Mas parece que tem muita coisa. E a gente subutiliza ele. Fazendo uma analogia novamente com os rios, vamos utilizar os rios não navegáveis até agora. Isso, vamos caminhar pelos afluentes, dar uma navegada por outros caminhos. É bom treinar isso. Eu faço com uma coisa bem simples, com o trânsito, né? Você vê que tem as avenidas principais, tem as avenidas secundárias. A gente vicia em passar pelas avenidas principais. De vez em quando é bom você passar por outros caminhos. Tem um novo agora que eu gostei, para atravessar a Avenida Paraná, era fechado ali, eu adorei aquilo, né? Aí agora abriu, e você pode chegar muito mais rápido no centro. Só que na Rui Barbosa abriu para cruzar Paraná, é uma nova sinapse, aqui você pode passar. Agora, se você vai no embalo, vai no automático, às vezes eu esqueço aí eu viro naquele caminho que é bem, a analogia é exatamente essa. Mas o caminho novo pode ajudar um monte. Então, isso significa que nós que estamos assim fazendo neossinapses, estudando mais, podemos ampliar um pouco mais essa utilização anatômica do cérebro, que ainda está um pouco inerte, né? Exatamente. Agora, a minha teoria, que eu concordando com o Valdo, né, o ápice disso é o parapsiquismo. Né? A gente vai aumentar esse processo da cognição, mas aí o ápice do processo da inteligência é o parapsiquismo, você saber usar, que é um processo abstrato, né? Uma das definições de inteligência é essa, é saber lidar com complexidade e abstração. O parapsiquismo para o cérebro é uma abstração, é um processo complexo, não está no concreto aqui, mas tem um efeito altamente concreto. Então precisa de ter inteligência no parapsiquismo. O serenão deve usar, né, lá 100% do cérebro. Obrigada, viu? Albert, ali na quarta linha, na fatologia, você coloca os desafios androssomáticos e os desafios ginossomáticos. Isso. Você podia colocar a sua experiência no contexto do Código Pessoal vigente, o verbete? É porque isso aí até eu coloquei os dois para poder equilibrar, né? A consciência não tem sexo, mas a consciência tem que escolher um dos dois veículos, e aí a gente tem o gênero, masculino e feminino. Tem as tendências naturais de cada um, né? Por exemplo, o homem, eu vou falar mais pelo homem, né? Você pode ver estatisticamente, o homem está sempre mais envolvido com os processos de belicismo, de besteira, de jogo, de risco. O homem está sempre tem estatisticamente mais envolvido com isso. Processo anticosmoético, de corrupção. Não estou falando que a mulher não se envolva, mas o homem se envolve mais com esse processo. Aí tem esse desafio. Então, depois que você escolheu o veículo que você vai entrar, ou é masculino ou é feminino, você não pode dirigir um Fusca do mesmo modo que você dirige um caminhão, por exemplo. Na hora de estacionar vai ser diferente, por exemplo. Então, depois que entrou, você tem que se adaptar àquelas características. Aí do lado do homem tem esses processos aí.
processo militar, tem um monte de coisa. Da mulher aí vocês sabem, né? Eu não vou falar aí. As mulheres têm os dela. Eu posso contar um desafio ginossomático. Pode? Por exemplo, uma vez eu cheguei em casa lá, né, a Michelle lá, e ela começou a me xingar lá por um processo, e eu nem reagi, porque estava tão fora do contexto, eu fiquei observando aquele negócio. E a gente estava perto do lugar que ela coloca o comprimido dela lá, anticoncepcional. E aí, enquanto ela estava falando, alguma coisa me chamou a atenção. Eu olhei e estava vazia a cartela, é onde eu fico acompanhando, né? Aí a cartela estava vazia, aí a hora que ela parou, eu falei, será que você não está de TPM, não? Eu falei, mas você sabendo que eu estou de TPM, você fica tão irritante justamente nessa época. Então o homem tem esse desafio também. Uma vez por mês a gente fica mais irritante, né? Então mais esse cuidado. O Albert, você tinha falado de corrupção e justamente tem aparecido agora, esses dias na imprensa, várias falcatruas de primeiras damas aí, principalmente no interior de São Paulo. Elas estão. Eu vi isso ontem no noticiário, e as mulheres também eles têm esse processo da corrupção. É da natureza humana, né? Mas acontece mais estatisticamente mais com os homens. Está sempre envolvido mais em processo de poder, de belicismo, de risco, de corrupção. A violência, em geral, é mais processo masculino. Também quem detém mais o poder é o homem, né? O poder, estou dizendo, na política. Né? É da biologia, por isso que eu coloquei os desafios androssomáticos e os ginossomáticos. Cada um tem os seus. O ideal é a gente ter, vamos dizer, carteira de motorista para os dois, né? A gente sabe pilotar bem um quanto o outro. E a gente vai dominando esse processo. Alô, Albert? Oi? Na página 34, por favor. Efeitologia. Sim. Você poderia comentar os dois últimos? O efeito eureka. Como que ocorre esse efeito eureka? E o efeito halo da autodescoberta? Esse efeito eureka é o eles são que tem a ligação, né, da descoberta. Eu estou falando isso porque do processo, do mesmo jeito que o cientista tem lá o efeito eureka, porque ele entendeu algum pedaço da natureza lá, esse código vigente, uma das sinonímias que eu dei aqui foi a natureza, as leis da natureza do micro-universo pessoal, né? Tem aqui as leis da natureza, por exemplo, a lei da gravidade. Aí o pessoal fica estudando, observando como é que funciona, e a gente tem que fazer esse movimento de introspecção para ver como é que funciona o nosso micro-universo. E de vez em quando você descobre alguma coisa, aí dá esse efeito eureka, você vê que alguma coisa encaixou, dá uma sensação boa, né? Eu não sei se todo mundo passa por isso. Quando você entende uma coisa, dá um conforto no cérebro, você se sente bem que você entendeu como é que uma coisa funciona. O outro aqui tem continuação, né? O efeito halo da autodescoberta. É porque você fazendo uma descoberta dessa pode ter um desencadeamento para um monte de coisa, porque às vezes é uma coisa que se descobriu que pega vários setores da sua vida. Num código vigente ali, uma cláusula que você tiver lá pode estar te prejudicando ou te ajudando em vários setores de manifestação da sua vida. É esse efeito halo, o negócio vai longe. E aí uma coisa também vai puxando a outra. Você começa a descobrir mais, aí você junta mais as pontas de uma coisa para outra. É igual a ciência mesmo. É o pesquisador pesquisando ele mesmo, não tem jeito. Nada. Obrigado. Alô, Oi. Albert, na fatologia. Fala pra gente, na última linha, a desconfortável zona de conforto. Tá. A desconfortável zona de conforto. Tem a zona de conforto, e agora eu vou ter um verbete que tem a zona do desconforto também. Esse que eu chamei a desconfortável zona de conforto, a pessoa ainda está na zona de conforto dela, mas ela já começou a criar vergonha na cara, aquele negócio já está incomodando o processo dela. Então ela já é uma zona de conforto desconfortável para ela.
Eu tenho uma hipótese de como é que funciona essa fisiologia da desconfortável zona de conforto. O processo, aí os médicos aí me corrigem. Tem o processo do desconfiômetro, né? Eles falam que tem entre os órgãos do sistema, tem o desconfiômetro, aqui do lado esquerdo. E esse desconfiômetro, ele descarrega na corrente sanguínea o hormônio lá, que é o simancol. Esse simancol cai na corrente sanguínea e esparrama pelo corpo, à medida que a pessoa vai descobrindo as coisas. E aquilo ali vai provocando aquele desconforto da pessoa. Até chegar num ponto, tem um limite ali, aí ela rompe a barreira teórica, vamos dizer assim, e aí procura. Muita gente que chega na Conscius lá, ela está com esse, vamos dizer, se tivesse um exame de sangue, né, para detectar isso aí, o hemograma, o índice desse simancol no sangue, igual tem a taxa de glicose. Então muita gente chega lá na Conscius porque está com esse índice de simancol no sangue, começou a elevar e a pessoa está meio desconfortável. É muito comum o pessoal que bate na porta da Conscius com esse sintoma. É o sistema, vamos dizer, da crise, né? Sistema de crises da consciência. Não é bom, se a pessoa não tem nada, ela está acomodada. Ela também não pode ter demais para não se estressar ali. Então é bom sempre manter um nível ali. Aí ela vai puxando uma reciclagem, puxando a outra. Essa é a minha hipótese da fisiologia da desconfortável zona de conforto. Você está precisando de um micrófono? Quem é que tem aí? Albert, é só na questão da proverbiologia. Eu li e reli o provérbio aí e me sugere que o verbo é de Confúcio. É verdade ou... Não entendi, pode repetir, Ricardo? Provérbio? Provérbio aí. Quando vires um homem bom, tenta imitá-lo. Quando vires um mau, examina-te a ti mesmo. Isso. Me parece que ser de Confúcio. Não sei se chegou a verificar. Nos analetos talvez tenha alguma coisa assim. Sim, eu não sei. Eu coloquei aí porque acho que encaixa, né? Para a gente evitar de pensar mal do outro. Você está vendo alguém ali na escala evolutiva um pouco superior, você tenta chegar lá. Sim. Agora o outro, se você ver algum processo negativo, trafar outra pessoa, vê o que você pode fazer. Eu tentei puxar, eu sinceramente não sei se é do Confúcio, não. Você tem certeza ou não? Você tá não, o sentido, as palavras são normalmente do Confúcio. Posso verificar nos analetos se é. Afirmar. Albert, você podia dar uma interpretada na citalogia da página 33? Citaciologia, né? Que serei eu que não sei quem sou. Se eu fizer uma homenagem a Michelle, que ela gosta desse cara, o Fernando Pessoa, eu brinquei com ela, eu não tenho nada que ver com isso, com poeta, né? Mas ele descreve, é cheio de meio artisticamente e tal, no contexto deles lá. Mas é bem isso aqui, né? Essa pessoa não sabe onde ela está, não sabe para onde vai. Falou de uma forma poética, vamos dizer, aquilo que a gente faz aqui, que é estudar a gente mesmo, né? Que sei eu, que serei eu, que não sei quem sou. Então, para você chegar lá onde você quiser, aí no caminho evolutivo, você tem que saber muito bem. É aquela história que eu falei do Oncotô para o Oncovô. Na navegação isso é essencial. Você não tem como chegar num objetivo se você não sabe onde que você está. Faz toda a diferença você saber aonde que você está. Dentro do processo da conscienciometria é você se conhecer, né? Onde eu estou, quais as minhas características, trafores, trafares e tudo vai. Aí você vai esse processo de orientação para o objetivo, onde você quer chegar. Faz toda a diferença. Vamos supor, todo mundo quer chegar à desperdicidade. É como se fosse todo mundo quer chegar em Foz do Iguaçu, mas faz a diferença se eu estou em Porto Alegre, se eu estou em Belo Horizonte, se eu estou em Manaus. As providências que você tem que tomar são completamente diferentes de uma pessoa para outra, né? Esse cara aí, ele pescou bem, eu acho, o Fernando Pessoa. Ele pescou bem o sentido do negócio. Tá ok, obrigado. Bem, Fernando Pessoa, nós estávamos discutindo hoje de manhã a questão da mediunidade de Fernando Pessoa. Então, eu pediria ao professor Valdo que
esclarecesse que o entendimento dos estudos de Fernando Pessoa é que ele era bastante parapsíquico e que os personagens dos heterônimos são entidades extrafísicas que inspiraram. O senhor confirma isso? Tem algum estudo? Que eu casualmente fiz a minha tese de conclusão de curso sobre ele. O caso todo é o seguinte: as personalidades mostram que são e qual o nível de lucidez em qualquer dimensão que elas tenham. Umas têm mais capacidade do que outras de inspirar as outras. Então, isso aí varia infinito. Você escolhe o que você quer. Agora, tem um processo sério que o que faz a liga entre as consciências é a empatia. Se há uma empatia maior, a comunicação maior e há mais influência interconsciencial. De modo que tem que examinar cada caso e ver o que a gente faz. No caso agora, específico... a mudança de dimensão, mudança de holopensene, influi nas consciências que não têm noção dessa realidade, das atmosferas da vida. Se ela começa a ter noção dos problemas dos ambientes, dos holopensenes, esses processos também não influem tanto. Porque a energia, ela funciona em qualquer parte, com qualquer pessoa, em qualquer lugar, a qualquer hora. De modo que o problema é saber mexer com isso. Porque, no caso, o Fernando Pessoa reconhecia que ele recebia inspirações de... Pois é, não, todo mundo recebe inspiração. Agora, uns recebem mais do que outros. Ele era bastante sensível, segundo a biografia dele. Existe isso. Eu já vi muita gente também assim. São os canais, né? Hoje eu gosto de chamar também a canalização. É uma pessoa que está mais como receptáculo, conceptáculo. Ela está recebendo mais as influências de outras dimensões. Tudo isso tem. Eu procuro estar assim sempre que estou trabalhando. Ficar numa posição de recepção. Porque emissores tem de todo lado. O problema é que tem muito emissor e pouco receptor. Emitir é mais fácil do que receber. Tudo isso a gente tem que dar um desconto. Professor, ele escreveu qualquer coisa sobre interlúdio. A gente viu lá no dicionário hoje, no holociclo. Como é que era? Ficções do interlúdio? O que é? O Fernando Pessoa escreveu qualquer coisa, ficções do interlúdio. Sim, mas olha, o Fernando Pessoa era poeta, né? E ficou nisso. É muita bobagem que tem na poesia. Então, a gente tem que dar desconto. Agora, às vezes tem inspiração, fala perto, chega perto, é bonitinho, entendeu? Mas é poesia, a poesia não resolve muito. Se resolvesse, sabe, existe as primeiras manifestações públicas de ideias gravadas foram poéticas. Olha lá os processos da Ulisses. É poesia. Olha o Camões. Tá entendendo? Você me perdoa, Camões. Não tem hipótese dele ser intermissivista? Hein? Tem hipótese dele ser intermissivista ou acha que não? Eu não estou entendendo. Dele ter feito curso intermissivo após a dessoma? Não era, né? Senão ainda não teria. Ninguém vem aqui para ser poeta, fazendo curso intermissivo aqui. Não, mas depois da não, depois tudo é possível. Ele é muito querido, Fernando Pessoa. Eu gostei muito dele quando eu estudei. Isso o povo que chegou aqui e falou que queria fazer o busto do Fernando Pessoa e do Camões. É boa ideia. Eu gosto. Tá ok, é bonitinho, né? Esse processo do bonitinho é terrível, né? Em inglês o nome é cute. Entende? É cute. Agora, tem outras coisas que hoje eles falam também, né? Quando fala que o negócio é bom em inglês, tem outra expressão também popular aí que eles falam. Como é que é? Não, essa aqui é daqui. Eu estou falando em inglês também, tem uma outra, né? Não, amazing é pouco usado. Mas tem uma menorzinha que eles gostam de falar. Como é que é? Em inglês.
Não é fine, não. Fine é antigo também, já foi superado. Tá? Nice também já foi superado. Tem uma outra que eles falam que é bom. The best não. Olha lá, ela já falou. Cool, essa que está na moda. Então vocês querem usar, tem que ser cool. Agora veja, essas coisas são bonitinhas, tudo é poético. As moças gostam muito disso. Isso funciona bem, faz o povo rir, entende? Faz a interação entre as consciências. Isso é importante. São na altura de ele se projetar. Isso tinha que saber, né? Eu não sei, nunca vi nada dele sobre isso. É que há várias hipóteses. Uns dizem que ele era um pouco piradão, né? Como a maioria desses poetas. Uns falam que era caso tinha de muita piração. Outros falam que era ópio. Outros falam que é mediunidade. Então... Não, a inspiração sempre tem. Mediunidade, todo mundo é médium. Isso tudo é conversa. O negócio é o seguinte, a poesia já era. Em Nomeologia, página 35, quarta linha. Poderia ampliar o trinômio corpo, mente, consciência? Página 35, trinômio, corpo, mente, consciência. Corpo, mente, consciência. Esse aí pega o intrafísico, esse meio intermediário aí, né, que eles chamam a mente, é a consciência. O processo que manda é de cima para baixo, a consciência que comanda a matéria. A ciência convencional pensa aí o contrário, fica perdendo tempo com o negócio. Tanto é que tem uma reportagem na Científica América, antiga, né? Ele se perguntando como que o corpo cria a mente, como que o cérebro cria a mente. Então ele já faz a pergunta errada, né? Como que a matéria cria o processo mais sutil. E sendo que na realidade o processo é a consciência que comanda aqui o processo da matéria. Sabendo disso, por isso que eu coloquei aí, né, nesse verbete, tudo isso influencia no seu comportamento, tanto o conhecimento desse aí, como o uso que você faz desse processo. Se você ficar muito no processo do corpo, vai agir de determinada forma. Se puxar mais para a consciência, vai evoluir um pouquinho, né, o processo, ser mais maduro. Estive conversando domingo, dia 20, com 3 deficientes visuais e perguntei sobre seus sonhos, se enxergam, visando saber sobre a projeção consciente. Disseram nunca ter dado atenção ao fato, mas quando me contaram eventos que têm característica de projeções conscientes com baixa lucidez, um narrou, por exemplo, um piso de pedra e falou a cor. Deduzi que o que falta é conhecimento do deficiente sobre o assunto. Alguns, isso aí não há dúvida. Agora, tem muitos que têm alguma percepção. Para o verbetógrafo, por gentileza, poderia dar exemplo de cláusulas que compõem o CPC? Por onde começar na prática a elaborar o próprio CPC? CPC é uma boa pergunta. Eu fiz justamente esse verbete na época que eu estava elaborando lá o meu CPC. Então tem várias formas, tem até técnicas para você. Ali, se você fez um levantamento de trafora e trafar, por exemplo, você pode pegar um trafar e fazer uma cláusula para aquele trafar. Aí para contrariar ele, por exemplo, você está no sedentarismo. Então você põe lá no CPC, vou caminhar 45 minutos, segunda, quarta e sexta. É bom colocar uma meta bem objetiva no CPC e mensurável para você ver o resultado. Ou você pode pegar, eu estou dando um exemplo de um trafar, você pode pegar também um princípio, um valor, vamos supor que você tem um valor muito forte da intrafiscalidade. Você tenta colocar lá um princípio no CPC para contrariar esse valor que você quer mudar. A técnica é essa. E usando aqui, a que eu usei, é você pegar, fazer o levantamento do seu código pessoal vigente primeiro. E aí você, bom, então agora eu já sei aonde que eu estou, aonde eu quero chegar. Então você faz as cláusulas para atender o seu código pessoal vigente. Eu acho que o código vigente, ele chama mais atenção. Por exemplo, se você tem o valor da intrafiscalidade, isso aí pega várias áreas de manifestação da sua vida. E você transforma isso na cláusula do código vigente, você vai colocar lá você está seguindo uma regra que é mais ou menos assim, toda manifestação sua, você vai colocar a matéria na frente da consciência.
esse aí o impacto é maior. Você, Bolas, eu estou seguindo essa regra, então tem que mudar esse processo. E aí você cria o CPC para poder contrariar e mudar isso aí. É bom colocar no CPC coisa objetiva, mensurável, que você possa acompanhar e que você possa alcançar também. Não colocar o negócio furar o céu logo de primeira. Né? Assisti à tertúlia de sábado e fiquei impressionada com a professora Vera. O que posso fazer para me igualar a ela, sua determinação? Isso vem de outras vidas? Como é? Explique como atua o curso intermissivo. Parabenizo a ela. Olha, o curso intermissivo, ele fixa e, vamos dizer, dá aquele processo de retenção na cabeça da consciência, aquilo que ela tem, a disposição que ela dá, o nível de equilíbrio que ela mostra. Então ela vem aqui, ela recupera isso e começa a ver o prioritário, ver o essencial, fica mais fixada no megafoco. Ela então aumenta a determinação, melhora o processo de equilíbrio. É o que aconteceu com ela. Ela é um exemplo muito sério. Agora, o que é engraçado é que aquilo que desencadeou o processo é a família e a filhinha dela, a Gabriela. Isso aí é muito importante. Agora, eu vi isso logo que eles entraram. Eu não conhecia o povo. Logo que entrou, eu vi e falei tudo. Ó, você deve fazer isso. Aquelas minhas conversas lá embaixo, sabe? Aquelas minhas conversas para boi dormir que eu tenho. Ela seguiu tudo direitinho, deu certo. 10 meses é o parto, né? Com 9 meses já dá para nascer a criança. Com 9, 10 meses já é muito tempo. Ela conseguiu superar. Agora, o que eu fico besta é que tem gente aqui que me conhece há 30 anos. Eu não reclamo de modo algum, eu só faço observação. Poderia o CPV ser o fator de regulação do startup de funcionalidades específicas durante a vida humana, tais como o acionamento do para-microchip em dado momento evolutivo da consciência? O que você acha? Isso é com você. Quem está perguntando é o Carlos Sprenger, aqui de Florianópolis, que é especialista em eletricidade, você sabe. Ele é gaúcho, eu acho, né? Cuidado com ele. Né? É gente boa. O que eu penso é que o código vigente ele não é a causa, ele é o efeito dessas coisas. O processo da consciência, a mesologia, a cultura, a paragenética, a genética, tudo aquilo cria o seu código vigente, que é as regras que você está seguindo. Agora, a analogia que eu fiz, tem, por exemplo, na natureza, ali na ciência convencional, tem as leis ali, por exemplo, a lei da gravidade. Tem aqui no mundo jurídico os códigos, a lei, a Constituição. A gente não pode mudar, por exemplo, a lei da natureza. Não pode, o Congresso não vai chegar lá e falar assim, não, agora de hoje em diante não vale mais a lei da gravidade. Ele não pode fazer isso. Agora, no universo consciencial, a gente pode fazer isso. Tem as leis que estão regendo nosso micro-universo, mas eu posso chegar e adicionar a cosmoética, né, através do meu CPC. Posso mudar esse código. Por isso que ele é mais a consequência desse processo da consciência. Agora, ó, os serenões derrogam essas leizinhas, tá? Derrogam. Eu chamo de leizinhas. Eu coloquei aí a derrogação das leis. Qual a melhor abordagem para lidar com um companheiro que é extremamente intelectualizado, muito assistencial, mas no que diz respeito à afetividade se mostra notadamente infantilizado? O que você acha? Achei que o senhor queria Qual a responder. melhor abordagem para lidar com um companheiro que é extremamente intelectualizado, muito assistencial, mas no que diz respeito à afetividade se mostra notadamente, quer dizer, notavelmente infantilizado? O homem tem mais essa dificuldade aí com o processo. Que acho que o Waldo falou mais cedo, e se você quer continuar com o processo, acabar de criar ele, né, tem que ter paciência e ir levando. O homem tem mais essa tendência de não identificar os próprios sentimentos, não manifestar, e esse processo. Vem cá, essa pessoa acho que não é a mesma da pergunta lá, não. É outra. Já foram até agora 24 perguntas, eu preciso examinar aqui se é. Mas não é, não. Pode ser outra. Eu vou examinar se é. Pouco a pouco. Foi da primeira, das primeiras, né? Aquela que eu falei para a pessoa arranjar o primogênito.
Fores, né? A primeira não falou, acho. Mas não é não, essa aqui é outra pessoa. Não achei aqui, é outra pessoa. Entendi isso, você está vendo como é que tem gente fraquinha por aí, né? Está faltando testosterona. Albert, se por favor podia explicar na definologia. Você fala lá no fim, né, da definição. Anteriormente, a elaboração lúcida e sistemática do Código Pessoal de Cosmoética. Você quis dizer que o CPV é anterior ao CPC, é isso, né? E você podia explicar, por favor? Foi assim que eu cheguei nessa ideia. Eu estava fazendo o CPC e pensando, bom, então se eu tenho que seguir algumas regras mais cosmoéticas, quer dizer que eu já sigo algumas. Por isso que ele é anterior. Vamos supor que a pessoa chega na Conscienciologia agora, não sabe nada nem de CPC, nem de nada. Ela vai começar a partir daquele ponto. Então, ela ainda não criou o CPC, mas ela já tem, consciente ou não, ela já segue um monte de regra. Por isso que eu fiz até lá na Questionologia. Porque às vezes a pessoa fica postergando fazer o CPC, mas aí é bom ela pensar, bom, mesmo se você não quer seguir algumas regras mais cosmoéticas, mas você já está seguindo algumas. Às vezes ela não tem consciência que ela já segue um CPV. Todo mundo. Esse é válido para todo mundo, que eu estou querendo dizer. Aí está consciente ou inconsciente. Aí depois que ela começa, é como se fosse um Estado, né? A gente está aqui, aí cria uma Constituição. Daí daqui alguns anos cria uma outra melhor. Essa que está em vigor é a nossa, Código Vigente. A próxima que você vai melhorando é o CPC. Então você vai adicionando cosmoética ao Código Pessoal Vigente. Essa é a ideia que eu quis colocar. Por isso que ela é anterior, antes da elaboração lúcida e sistemática. O CPC também não é fixo para o resto da vida, você pode melhorá-lo, aprimorar ele também. Tá, ok, obrigado. Albert, aqui no ar. Aqui no ar. Tô bem. Eu queria, na página 34, final da segunda linha, que você aprofundasse, por gentileza, a etiologia da etologia. Como que se pode fazer? Uma técnica? Ou... a etiologia da etologia. É a causa do comportamento, né? Porque a defesa que eu faço aqui, basicamente é essa. As regras que você está seguindo, as cláusulas do seu código vigente, determinam as suas atitudes, suas ações. Então, ela é a causa do seu comportamento. Por isso que eu também falei da engenharia reversa. Então, você observa o seu comportamento e tenta pegar essas causas. Aí tem esses princípios que estão te norteando. Você sabendo ou não, consciente ou não. Então, tem que estudar isso aí. Por isso, a etiologia da etologia. Ficou um jogo de palavras aí, mas é bem essa ideia mesmo. A causa do comportamento, né? O sinônimo da etiologia, da etologia seria isso. Essa é a ideia, que o Código Vigente ele determina a sua manifestação, são as cláusulas que estão lá. Não sei se ficou claro, hein? Ficou. Agora eu fiquei pensando que esse Código Vigente ele seria uma espécie de... Você classificaria como trafal? Ou como que você classificaria? Porque você vai em busca do trafor, que seria o CPC. Não, imagina assim, Marta, você está aí se pesquisando. E você segue alguns valores, sabendo ou não, consciente ou não. Então você vai pegar, antes de você fazer o CPC, você pega uma folha branca e vai pôr lá as regras que você está seguindo. Isso é bem interessante porque você pode, vamos dizer assim, assustar com algumas coisas, ter algumas surpresas. Você está seguindo determinadas regras, tanto positivas quanto negativas, né? Pode ser a surpresa. Então ela não é bem o trafar, nem princípios, nem valor, é diferente. É uma regra que você está seguindo. E aí ela vai sofrer influência dos seus trafores, sofrer influência dos seus trafares, dos seus valores e por aí vai, né? Mas não é bem isso, é como se você colocar as regras, as cláusulas que regem o seu comportamento. Eu dei um exemplo mais cedo de a pessoa que tem como valor a intrafiscalidade. Então uma cláusula do CPV dela
Seria, não, ela agir sempre, colocando a matéria na frente da consciência. Que está furado, né? Mas ela está seguindo isso, querendo ou não. Aí ela colocando o código vigente. Aí no CPC ela vai tentar corrigir isso. O vigente é a realidade, as coisas estão acontecendo, são os fatos. Aí você pega as cláusulas que estão fazendo aqueles fatos acontecerem. Tá ok. Essa é a ideia. Obrigada. Albert, a Rosa aqui novamente. Ainda sobre o CPV e o CPC, eu queria que você acompanhasse, assim, dissesse se eu estou certa no meu raciocínio ou não. O CPV é o código presente, onde você tem aquelas, as sinapses viciadas e algumas neossinapses que talvez você nem saiba que já tenha feito, né? Quando você faz esse diagnóstico desse CPV, para encontrar o CPC, que é o seu futuro, são as novas vias, né, que você vai percorrer, os novos afluentes, você vai, então, aproveitar as neossinapses que você desconhecia, mas que você já fazia, e vai transformar essas sinapses viciadas em novas neossinapses, não é isso? O CPC tem esse objetivo. Agora, você falou de um item que pode ser talvez da paragenética, alguma coisa ociosa, algum traforo ocioso, né, que é o do verbete da Daiane, né? Mas se ele não está manifestando, eu estou desconsiderando. Então você não está em subnível, você não está se manifestando de acordo com o trafar que você tem potencial. Um trafor, no caso que você falou, né? Então, se ele não está na sua manifestação, ele não está em vigência. Você está desperdiçando ele. Seria aquele trador, né? O traço dormente, né? Que já foi falado aí, né? Então, trazer ele à tona, aproveitar e colocar no CPC. Tem que colocar no CPC. Para você colocar isso aí em uso, seria uma boa cláusula, né? Usar o meu trafor que está dormindo lá. Você não está usando, então ele não está manifestando. Então, ele não está no vigente aqui, no CPV. Você está desperdiçando ele, é um problema, né? Mas o resto que você falou aí eu concordo, que o CPV são as sinapses que você está usando, e o CPC é as novas que você quer criar. É por aí. Albert, Oswaldo aqui de novo. Bom, Oswaldo. Pelo que você está falando, eu interpreto que, por isso vejo a relação, aí na fatologia, na página 34, na primeira linha, que você está colocando a autenticidade intrínseca da automanifestação. Isso. Ou seja, eu vejo isso totalmente relacionado justamente com o verbete, o nome do verbete, né? Ou seja, com o código vigente realmente. Exatamente. A autenticidade intrínseca. A pessoa tem a tendência, é óbvio, né? Ela tem a tendência natural de ser ela mesma. Mesmo se ela estiver tentando enganar, ela pode até enganar algumas pessoas, mas não todas. Quem ali, talvez um grau evolutivo um pouco maior, a gente já vê, outra pessoa já vê, né, que ela não está tentando enganar. É aquele processo o povo fala, o lobo na pele de cordeiro, né? Um lobo na pele de cordeiro, ele não deixa de ser lobo, ele é um lobo na pele de cordeiro, tentando ser cordeiro, né? Ele não vira cordeiro. A consciência, ela tem essa autenticidade intrínseca. Ela sempre está vendo. Uma pessoa que tem uma visão maior, ela vai ver a realidade ali. É bem isso aí mesmo, Oswaldo. Agora, gostaria que você fale um pouquinho o conceito também da fatologia da página 34, na terceira linha. A extinção dos instintos. Amplie esse conceito aí, por favor. É porque os instintos interferem na manifestação da pessoa, dependendo do nível dela. O ideal é a gente caminhar para o domínio completo, né? Aí eu fiz também um jogo aí de palavras, mas funciona. A extinção dos instintos, que é o que? Acabar com isso. É dominar o processo animal do ser humano. A extinção dos instintos. Tudo isso aí tem a interferência no nosso comportamento. Então pode ter alguma cláusula vigente no seu código vigente que está baseada nos instintos, né? A ação automática da pessoa, pelo cerebelo ali. O ideal é a gente ir dominando isso aí e acabando com esse processo instintivo. Por isso que eu coloquei a extinção dos instintos. Ok, muito obrigado e meus parabéns pelo verbete, sim? Obrigado.
Albert, aqui no... Adélio. Pelo que eu entendi aqui do teu verbete, a técnica que você propõe é analisar os valores ou as ações do dia a dia e verificar o que código refletiria esses valores. É isso, mais ou menos? É isso. Quais cláusulas você está obedecendo, né? Seu comportamento deriva de qual código? Aí é o baseado no real, não aquele que você quer alcançar. É aquele que está se manifestando de fato na sua manifestação. Aí. É claro que com o apoio do conscienciograma a pessoa pode analisar os seus valores e ela pode colocar os valores almejados. E nisso, a partir daí, ela monta o código, o CPC, vamos dizer assim. É, aquilo que quer alcançar é o CPC. Aí é o princípio que você quer, você está adicionando cosmoética ao seu comportamento, né? O CPV é aquilo que você é agora. Você está naquele momento se manifestando daquele jeito. Aí você tira aquelas regras que você está seguindo. E o CPC vai corrigindo isso aí, colocando cosmoética no processo. Aí cada um vai estar num ponto, né? Aí depende do passado da pessoa. Cada um tem grau diferente de cosmoética já no seu comportamento atual, naquele momento evolutivo. Para chegar nesses valores, a pessoa poderia pegar atos do dia a dia, ações, né? Coisas que ela realmente faz, né? Exatamente, faz levantamento, aí tudo isso que está aqui na fatologia é o que ajuda, o conscienciograma, consciencobaia, essas anotações que a gente faz, tudo isso aí você vai tirando um monte de coisa. Eu chamei lá no final de dossiê autoconscienciométrico. Você junta tudo isso que você tem da sua auto-pesquisa e dali você vai tirar algumas conclusões. Dali você está seguindo algumas regras. Todas essas técnicas aí ajudam a chegar no CPV. Eu achei interessante começar a fazer o CPV primeiro e aí fazer o CPC para corrigir aquilo. Eu achei mais interessante. Ok. Aqui do princípio da incerteza e do primeiro paradoxo. Sim. Esse princípio da incerteza é da ciência convencional. Eu estou aproveitando. Eu vou falar o que é e depois eu falo porque que eu coloquei aí. O princípio da incerteza da física, né, o cara lá chama Heisenberg. É quando tem uma partícula, ou, por exemplo, o elétron girando em torno do átomo lá, ou o mosquito em torno da lâmpada, ou a Terra em torno do Sol, não interessa, né? Mas ali tem duas variáveis, ali tem a velocidade e a posição. O que esse princípio da incerteza fala é o seguinte: quanto mais certeza você tiver de uma coisa, menos certeza você vai ter da outra. No caso deles lá, quanto mais você souber a velocidade, menos você sabe a posição. Aí por que eu coloquei aqui? Tem uma analogia que é o processo de você sintetizar, por exemplo, de uma projeção, você trazer a coisa do extrafísico para o intrafísico, você tem que escolher um ponto ali para você trazer, porque vai ter um restringimento. Então, aí serve para projeção, para uma retrocognição ou para um momento de introspecção que você tem. Então, você tem que relaxar e quando você tem acesso àquela informação mais abrangente, você escolha alguma coisa que sintetiza para você levar de volta. Quando você está voltando do paracérebro para o cérebro, o negócio vai cortar um tanto de coisa. Então, é melhor você escolher para voltar. Aí o que é a incerteza? É isso. Na hora de você escolher, quanto mais certeza você tem de uma coisa, aqui que você escolher focar, menos o que está ao redor você vai saber. Por exemplo, você tem uma retrocognição e sabe que aí você vai preocupar com a cor da roupa que você está lá, ou vai preocupar com o contexto social que você está relembrando lá na retrocognição. É o princípio da incerteza. Aí é inteligente escolher uma coisa que você, como você sabe que vai restringir, pega uma síntese interessante que você depois consiga puxar o fio da meada, né? É baseado nisso esse princípio. Ele aparece em alguns outros verbetes aí que eu vi. Paradoxo. O primeiro paradoxo da derrogação das leis da natureza pelo serenão. É isso que o Valdo até comentou ali, né? Tem essas leis da natureza que a gente acha que tem que obedecer, que ninguém vai conseguir mudar, mas para o serenão a gente fala que ele derroga. No meu entendimento, eu acho que ele entende o processo tão bem e domina que para ele passa por cima daquilo, né? Por exemplo, a lei da gravidade. Para a gente é difícil superar a lei da gravidade. Eu não consigo volitar com o corpo físico, né?
para ele consegue, ele deve dominar, conhecer tão bem como que funciona o processo da gravidade e tantas outras coisas mais, que aí ele passa por cima desse negócio. Essa é a ideia que eu quis passar. Albert, na página 34 novamente, na parafatologia. Sim. O último item, a paragenética perpetuando o temperamento. Você pode expandir esse tema? Porque o temperamento nosso, a gente construiu aí ao longo de várias existências, né? E o que vai passando, o que possibilita passar de um corpo para outro é a paragenética. Aí ela pode ir perpetuando. Se a pessoa não muda, né? É possível mudar o temperamento. Agora a paragenética vai perpetuando esse processo aí. Então, às vezes é comum, isso aconteceu comigo, durante o preenchimento conscienciograma, você vê que aquele negócio é bem antigo. Na conscienciologia isso é comum de achar, né? Então, o seu temperamento ele tem uma raiz lá no passado, lá longe. Passadão, que a gente fala. Né? Foi aí que eu pensei nesse processo aí, da paragenética. E como é o código vigente, né, a paragenética tem total influência no código vigente, no seu comportamento atual. A ideia é essa. Ok, obrigada. Nada. Saturno dos idosos. Gente, esse regimento que acabou de entrar é da turma que estuda a longevidade em Foz. Agora, alguém aí da longevidade precisa falar alguma coisa, explicar para nós, e nós vamos dar umas palmadas para essa turma. Alô, sim. Bom, boa tarde. Aqui temos o Centro de Convivência do Idoso. No segundo encontro de longevidade, que foi o 1º de outubro, eles ficaram interessados em conhecer o CAEC. Então, agora que já as nossas obras estão um pouquinho melhor, então foi o dia de hoje para eles vir. Ou seja, está a Mami, cadê a Mami? Mami, que é a coordenadora geral do Centro de Convivência do Idoso, o secretário Alberto, e são diferentes coordenadores de núcleos que tem aqui no Foz do Iguaçu sobre o Rogério. Então, eu passaria a palavra para eles se pronunciar. Então, boa tarde. Boa tarde a todos. Então, com grande alegria que nós estamos aqui hoje, né, com o nosso grupo. Esse aqui é um grupo de coordenadores de bairros. Nós temos aqui o Centro de Convivência do Idoso, onde a gente coordena, e temos os grupos de convivência em 28 bairros da nossa cidade. Então, nós estamos aqui, a nossa equipe, o Serginho, o seu Alberto, que já veio aqui, coordenadoras de vários bairros, né, que estão aqui. Então, nós estamos aqui
também, porque nós tivemos essa oportunidade de ter o pessoal lá no nosso centro, e nós gostaríamos de vir conhecer, né? Porque a gente já viu em várias reportagens e a gente tinha curiosidade mesmo. E nós agradecemos que hoje estão nos aceitando, tá? E também teremos o prazer de recebê-los sempre lá no nosso centro. Tá? Já tiveram uma vez, uma segunda, e quando vocês quiserem, estamos esperando e aguardando vocês. Obrigada. Joga aí um tapete de todas as cores para essa turma. Eles já foram lá embaixo para ver o que tem, etc. Seria bom também, quando puderem, ir ao discernimento para ver tudo que tem lá. Só para ter uma noção do bairro e o que nós estamos fazendo com isso. Né? Agora, nós estamos colocando uma série de bustos aí no caminho. Com o tempo vão ter muita gente que estudou processo de serenidade, problema da vida humana, processo da existência material da pessoa, a existência consciencial. Isso tudo também é para chamar a atenção para o problema, que hoje nós estamos todos vivendo, já podemos viver com 100 anos. Isso é muito sério. Aqui, todo dia eu recebo gente com 80 anos, 90 anos, está ficando comum. Nós estamos até pensando em fazer aqui o Clube dos Centenários. Qualquer hora. A pessoa chegou aos 90, ela já entra no clube, automaticamente. A gente vê o que é que faz com isso, sabe? Clube dos Centenários. Eu já estou chegando aos 80, então eu estou me defendendo um pouco, né? Agora, a minha irmã já tem 91, ela está aí, está lúcida também em Foz. Por enquanto, estamos trabalhando com os longevos a partir dos 60 anos. Agora, o que eu penso é o seguinte: eu trabalho atualmente até a 4ª idade física, que começa aos 85. Agora, o que é que se passa? Do jeito que as coisas estão caminhando, já tem uma mulher que já viveu 122 anos. Então, nós temos que criar a 5ª idade biológica, idade física, intrafísica, cronológica. Quer dizer, de 4ª idade nós temos que passar para a 5ª, e não demora. De modo que vocês estão trabalhando no presente, que já é o futuro. Isso é muito sério. Uma outra coisa, Foz, se a pessoa soubesse adaptar bem aqui é um chakra da terra. A pessoa pode viver mais de 100 anos com mais facilidade que em muitos outros lugares por aí afora. Muito melhor do que São Paulo, do que o Rio, do que Porto Alegre, do que Curitiba. Todas essas cidades estão poluídas demais. Aqui não tem mais poluição. Tem revista dessa semana que apareceu a cidade mais poluída do Brasil. Está lá, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, entre as 5 maiores. Estão lá. Aqui não é assim. Agora, nós chamamos que aqui tem o chakra da terra. Quer dizer, tem energia, todos os 7 básicos, os 7 tipos básicos de energia, tudo tem aqui em Foz. Foi por isso que nós viemos para cá. Faz 16 anos nós estamos trabalhando aqui. O bairro ainda não está completo, mas está começando a se mostrar o que é que ele vai ser. Eu criei um bairro assim, na década de 50, lá em Uberaba, em Minas Gerais. Mas aquele era fraco. Mas hoje eu nem aguento passar nas ruas que eu estive lá, tanta casa e tanta gente que tem no bairro. Aqui nós vamos fazer, vamos ver se não fica aquela bagunça que ficou aquele que eu criei. Que é gente demais num lugar só. E não é uma favela, são casas boas, tudo, mas gente demais. Então aqui a gente tem que aproveitar o espaço e ver o que a gente faz com isso. As possibilidades aqui são muito maiores, que é o que nós chamamos de Cognópolis, nesse bairro, que é a cidade do conhecimento. De modo que a casa é de vocês. O que a gente puder fazer, vamos ajudar, tá certo? Muito obrigado, professor Waldo. Em meu caso, eu sou o Alberto. É a segunda oportunidade que he sido distinguido com um convite dos amigos para participar deste tertuliário. Hemos transmitido a nossa gente a inquietude. Eles estavam ansiosos por saber que se estava ocultando detrás destes muros, detrás destas edificações. Todo mundo
teje histórias. Isso não será também que os discos voadores descem aí nos nossos laboratórios. Um rito satânico que há aí. Tudo isso. Então, de aí para frente, nós começamos a desmistificar tudo isso em função de que a gente se aproximou ao centro de convivência, fez atividades e vimos que talvez podemos trabalhar juntos em um futuro melhor para a nossa terceira idade. Por que razão? Porque o Senhor anotava perfeitamente que temos idades, que a gente está vivendo mais tempo. O Senhor nos ha regalado 30 anos más a los brasileños y vamos a poder en algunos casos incursionar en la cuarta edad. Y no estábamos preparados. Entonces, juntos tenemos que empezar a trabajar, juntos tenemos que empezar a estudiar de qué forma todos este grupo de a mayor edad va a poder disfrutar de esos años participando de la cancellologia o de cualquier otra cosa. Muy obrigado. E as portas do Centro de Convivência de Idosos estão abertas para vocês do mesmo jeito que vocês nos recebem com essa hospitalidade e carinho. Muito obrigado. Nós agradecemos muito a vocês e também a presença, a visita de vocês aqui. Vocês agora já sabem o caminho de casa. Qualquer coisa, apareça que a casa é de vocês. Tá certo? Então, os nossos... Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 62 assinaturas no livro de presença, 18 perguntas presenciais, 24 perguntas respondidas online, 37 votos presenciais, 5 votos online. Hoje temos 5 recados. Marta, balanço existencial. Daiane, Escola do Parapsiquismo. Rosa, programa Vervetografia. Eduardo, higiene consciencial. Cristina Aracaki, Fórum da TENEPS. E antes, Eliana vai falar sobre os amigos da enciclopédia. Boa tarde. Bom, hoje estamos com muito mais amigos presentes, o que é uma fortuna, como diz o nosso colega também. Bom, nós estamos hoje no dia 28 de novembro, a 2 dias do término do mês de novembro. E nós temos ainda 30 amigos da enciclopédia cujas assinaturas venceram neste mês e que ainda não renovaram. Então a gente convida, a gente pede que esses amigos voltem a renovar a sua assinatura. Se puderem renovar até o dia 30, vão estar concorrendo no dia 3 de dezembro, agora sábado, a um sorteio de uma máquina fotográfica, bem legal. E também todos os amigos vão concorrer esse mês no nosso sorteio mensal, que excepcionalmente vai ser num sábado, em função da Assembleia do Conselho dos 500, a um Kindle também turbinado para todos os amigos, então, que estão com a sua assinatura em dia. Então, a gente convida vocês, venham renovar a sua assinatura, venham ser amigos da enciclopédia, quem ainda não é, e pode fazer aqui no CAEC, na recepção, ou pelo telefone 45 35 25 26 52, ou pelo site do programa www.enciclopediadaconscienciologia.org. Obrigada. Boa tarde a todos. O convite é em nome do CAEC e da Apex para o curso Balanço Existencial dentro da Semana da Maxi Proex, que ocorrerá em fevereiro. A semana começa no dia 18 e vai até o dia 26. Dentro da semana, nós vamos ter o Balanço Existencial, que é um curso que puxa a semana. Dentre os objetivos do balanço existencial, nós temos realizar o balanço existencial pessoal, verificar, por exemplo, quais foram os erros, conquistas e pendências com relação à realização da PROEX. Levantar